Meu primeiro livro, Conhecimento em Rede, eu e o Marcos Cavalcante tivemos o apoio de um redator, o Antônio, que ajudou a gente a organizar. A gente estava com muita atividade, eu estava inclusive na época desenvolvendo o iCox, que era um software, uma plataforma de inteligência coletiva para as organizações, e não tinha tempo de tocar o projeto do livro. Então aquilo ali foi. Tive aí o apoio do redator, que a gente ia dando as entrevistas e ia organizando. O meu primeiro livro individual que eu escrevi realmente, eu vim aqui para Teresópolis, já frequentava Teresópolis, estou morando aqui agora, né? Fiquei na casa de um amigo, porque eu tinha uma casa que estava alugada, e eu fiquei na casa dele, ele foi para Disney com a filha, e eu fiquei lá 15 dias, 15 ou 20 dias, mergulhado no Gestão 3.0. Isso foi em 2013. Me lembro que eu caminhava até tomar um café, porque minha cabeça estava, e a casa do amigo meu estava toda bagunçada, e eu ia para o café, depois ia arrumando a casa dele para organizar a minha cabeça, botando as coisas. Quando ele chegou, eu tinha feito essa a sugestão de colaboração ali da arrumação da casa dele. Estou contando isso porque estou escrevendo o meu quinto livro. O quarto está no prelo, na editora Alta Books, é o Civilização 2.0. A gente escreveu durante a pandemia e eu estou já iniciando a jornada do quinto livro, que o título provavelmente, né, eu já comecei a trabalhar aqui, que é o Ciência da Inovação. Né? O título aqui, um título provisório, digamos assim, deixa eu botar aqui, Ciência da Inovação. O que é inovação e como lidar melhor com ela em diferentes contextos. Esse artigo é um artigo que eu já estou, e aí eu estou começando a operacionalizar esse processo, né? Escrevendo o artigo e colocando para os alunos o texto básico, né? Assim, a estrutura básica do livro. É uma forma de viabilizar a produção do livro. Ao mesmo tempo que eu estou produzindo os artigos, eu estou jogando lá e os alunos já têm acesso, e como foi no Civilização 2.0, uma participação ativa dos bimodais no processo de construção desse livro. E aí uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Estou falando da casa desse amigo meu que estava bagunçada, e eu tenho essa tendência de querer arrumar, né, os espaços. Eu preciso criar uma lógica. Não é, o meu critério não é estético, o meu critério é lógico. A minha casa, ela tem uma lógica. Você pode não gostar da lógica, mas ela tem uma lógica que me atende, né, tentando ser o mais produtivo possível na minha relação com a casa. Quando a gente vai analisar o atual cenário na sociedade, e eu estou nessa brincadeira de digital desde 93, operando e conceituando, você vê que existe uma confusão. A casa está bagunçada. E desde que eu estou nessa brincadeira, que eu estou tentando arrumar a casa. E como é que a gente arruma essa casa? Como é que a gente arruma? E como é que começa? E de onde é que vai? E a gente vai arrumando e vai entrando. É como se fosse assim um castelo, né? Eu diria que essa jornada toda de entender o digital é tentar arrumar um castelo com 80 cômodos, em que você vai entrando nos cômodos, e cada vez que você vai entrando, que você diz agora sim, aí você entra em outro cômodo e aí vê que está uma bagunça, aí você começa a arrumar. Aí daqui a pouco você, agora sim, daqui a pouco você vê que tem uma bagunça e começa a arrumar. E cada vez você está indo mais fundo no castelo. Então qual é o problema que eu vejo? O problema que eu vejo existe hoje, né, dentro da arrumação do castelo, eu diria o seguinte: a gente precisa fazer uma revisão do que eu chamei nesse artigo de ciência social 1.0. A ciência social 1.0 é a mãe de todas as subciências que a gente tem na sociedade, dos estudos dos fenômenos humanos. Eu separo aqui fenômenos humanos
e fenômenos não humanos. Jogo para o lixo a ideia de ciências humanas. Toda ciência é humana. Até tem a frase que eu botei aqui: as baleias ainda não fazem ciência. Então, se as baleias não fazem ciência, toda ciência é humana. A física é uma ciência humana, né? A astronomia é uma ciência humana. A biologia é uma ciência humana. É uma ciência humana de estudos de fenômenos não humanos. Então, nós temos fenômenos humanos e fenômenos não humanos. Os fenômenos humanos são estudados, né, pela ciência social. E aí fica mais claro, fica menos confuso o processo. Então, a ciência social, ela tem uma estrutura básica. Ela tem uma espécie assim de pedra fundamental, em que a gente responde duas questões: quem somos e como é que nós avançamos na nossa jornada ao longo do tempo. Essa é a base da ciência social. Respondidas essas duas questões, nós temos todas as subciências: administração, economia, direito, comunicação, informação, todas elas que estão ligadas a essa questão central. Então eu diria para vocês, a bagunça do castelo está exatamente no problema da ciência social. A ciência social está em crise. Ela precisa ser refeita. Quando a gente começa a falar de ciência da inovação, a ciência da inovação é a percepção de que o Sapiens, desde o dia que ele resolveu ser Sapiens numa caverna, vamos ser Sapiens, vamos. Ele então falou, vamos inovar. E começou o processo de inovação. Então a inovação não é uma coisa que está colocada agora. A inovação é estrutural do Sapiens. Sem inovação não existe Sapiens. Sem Sapiens não tem inovação. As outras espécies, elas não inovam, elas se adaptam através do instinto. Nós não, a gente se adapta através de uma reflexão e faz as modificações na sobrevivência de maneira mais consciente. Então, o estudo da inovação é fundamental. E a ciência da inovação, ela vem cumprir um papel de organizadora, dividida em 4 áreas: civilizacional, organizacional, grupal e pessoal. E essas áreas não estão interagindo. O cara escreve um livro, entre aspas, de autoajuda, e aquilo não reverbera na inovação organizacional. E a inovação organizacional não reverbera na pessoal e não vai na grupal. Então, a ideia é ajudar a criar um ambiente de diálogo, para criar essa sinergia e que a gente possa resolver essa bagunça que está dentro do castelo. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem